Meus irmãos, abram no livro de Daniel, capítulo 7. Vamos ler o capítulo completo. Daniel, capítulo 7. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos, quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como um leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, foi levantado da terra e posto em 2 pés, como um homem. E lhe foi dada a mente de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, e lhe diziam: Levanta-te, devora muita carne. Depois disso, continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como uma pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal, e se abriram os livros. Então estive olhando, por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi que o animal foi morto, e seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio. Todavia foi-lhes dada a prolongação de vida por um prazo e um tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto, e lhe pedi a verdade acerca de tudo isto. Assim, ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais, que são 4, são 4 reis que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão um reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Então, tive desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu, diante do qual caíram 3, daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência, e parecia mais robusto do que os seus companheiros. Eu olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Até que veio o ancião de dias, e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Então ele disse:
o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Mas depois se assentará ao tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram, e o meu rosto se empalideceu. Mas guardei estas coisas no coração. Amém? Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, lemos Tua palavra, Senhor. Tua palavra é poderosa, é viva, é eficaz, Senhor. Tua palavra é suficiente, Tua palavra é santa, Tua palavra restaura a alma, Senhor. Te pedimos, Senhor, apesar da imensa fraqueza desse instrumento, que o Senhor fale conosco aqui nesta noite, para a glória de Teu nome. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém. Meus irmãos, antes de dizer qualquer coisa a respeito do texto, eu quero já deixar uma lição. Daniel, o livro de Daniel, não termina no capítulo 6. Vou repetir, o livro de Daniel não termina no capítulo 6. Por que eu estou dizendo isso? Se os irmãos forem comigo, voltarem lá folheando rapidamente, a partir de Daniel 1, é interessante que de Daniel 1 a 6, eu acredito que é um dos livros mais conhecidos da igreja. Tem textos aqui que a gente aprende desde criança. São textos clássicos de escola dominical. É a parte narrativa de Daniel. Se você for olhando comigo, tem a ida de Daniel e seus amigos, Ananias, Azarias e Misael, como exilados para a Babilônia. Lá eles têm seus nomes mudados. Todo mundo conhece aquela história deles se recusando a comerem dos manjares do rei, certo? E aí a gente chega no capítulo 2, também é uma história bastante conhecida, a interpretação dos sonhos de Nabucodonosor. Veja que Nabucodonosor foi o rei, o imperador da Babilônia, que destruiu Jerusalém, que transportou o povo cativo para a Babilônia. E aqui é bem conhecido. Eu quero ler um pedaço, porque esse capítulo aqui é considerado uma espécie de capítulo gêmeo do capítulo 7. Ele ajuda a gente a interpretar o capítulo 7. E aí aqui Daniel falando, interpretando o sonho do rei. Vejam lá a partir do versículo 31. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta, que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Aqui aparece uma estátua com 4 partes. E a gente viu lá em Daniel 7 que Daniel vê nas suas visões 4 animais. E aí a gente vai ver que justamente são os mesmos reinos que Deus tinha mostrado a Nabucodonosor. No capítulo 3 tem a história muito querida, que não inclui Daniel, mas apenas os seus outros 3 amigos, do livramento de seus amigos da fornalha de fogo. Né? Todo mundo conhece. Ainda sobre o reinado de Nabucodonosor. No capítulo 4, tem aquela também
nova visão e nova interpretação a respeito da loucura de Nabucodonosor. Acho que todo mundo também lembra essa história. Deus disse que por causa do orgulho de Nabucodonosor, ele ia passar um tempo como um animal no campo, ia perder o juízo. E depois, se ele reconhecesse o Senhor, o único Senhor, ele voltaria a ter juízo. E aí, a gente não vai falar sobre essa história. Eu estou só mostrando como isso aqui é muito conhecido nosso. E o capítulo 5 trata, já não sobre Nabucodonosor, mas do rei Belsazar, esse mesmo do capítulo 7, certo? Que foi o último rei da Babilônia, antes da queda da própria Babilônia. E aí fala de Daniel na cova dos leões. Aqui sim é que eu não preciso falar mais nada, né? Todo mundo conhece bem. E a gente chega então, sim, o capítulo 6. Até aí, todo mundo conhece Daniel, né? Do capítulo 7 em diante, da segunda metade, é a parte apocalíptica de Daniel. É a parte que traz visões e sonhos de difícil interpretação. Os irmãos já observaram pela leitura, eu acho que deve ter gente pensando aí, né? Que texto escolhido, né? Normalmente é bem fácil, bem mais fácil pregar sobre os 6 primeiros capítulos. Mas, como eu disse, Daniel não termina no capítulo 6. E a gente tem uma espécie de ojeriza, às vezes medo, a respeito da literatura apocalíptica. E uma parte disso é porque ela é repleta de símbolos. Vocês viram aqui quantas coisas estranhas são descritas? Quantas bestas? Quantos são chamados de animais, mas todos são híbridos, na verdade, né? São coisas bem estranhas. E essas coisas, elas são escritas, é como o livro do Apocalipse, para imprimir certa ideia. É como se fosse, a gente falar em termos atuais, né? Para nos fazer como a arte impressionista, né? Mais do que explicar determinados detalhes, é para dar aquele choque assim em você olhar para aquela imagem e dizer, rapaz, eu não estou entendendo bem todos os detalhes, mas tem algo terrível aí sendo descrito. Um dos nossos problemas, e está aí porque a gente esquece muitas vezes Daniel 7 a 12, é que a gente trata esse tipo de literatura tentando desvendar como se fosse um jogo, como se fosse o Código da Vinci, tentando desvendar cada detalhe, por exemplo, de um animal desse. Ou às vezes tem gente interpretando a cor das coisas, não é? Porque o que significa cada unha. Mas quando a gente se aproxima de um texto como esse, a gente deve, na verdade, focar na mensagem que ele está passando, na mensagem principal. É interessante que muita gente que foca nos detalhes termina, inclusive, fazendo leituras meio loucas. Já teve gente, não no capítulo 7, mas se você continuar a ler Daniel, você vai ver que ele fala de coisas que vão acontecer, e ele fala de períodos de tempo. Ele fala de 70 semanas, ele fala de dias, ele usa a expressão um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Aí depois disso vai acontecer tal coisa. E aí já teve gente ao longo da história que tentou, inclusive, datar a volta de Jesus. No século XIX teve, não sei se os irmãos já ouviram falar dos milleristas, que eles achavam que, salvo engano, em 1843, de acordo com Daniel, certamente Jesus ia voltar. E o que aconteceu? Jesus não voltou. No século XX, gente, próximo da gente, nos Estados Unidos foi colocado até outdoor, dizendo assim, salve a data, né? Save the date. Dizendo assim mesmo, Jesus vai voltar no dia, não me lembro o dia exato, mas tanto de março de 2011. E aí o que aconteceu? Terminou março, chegou abril. Olha o que foi que eles fizeram? Não, peraí. A gente errou nos cálculos. É outubro de 2011. O que aconteceu? Aí eles perderam a credibilidade, eles não marcaram mais nenhuma data.
Mas veja, esse é o jeito errado de a gente se aproximar de um texto como esse. Então, como a gente deve se aproximar? Primeiramente, entendendo o contexto. Que momento é esse aqui? O povo de Deus, vocês sabem, Moisés já tinha previsto isso lá atrás, dizendo: vocês vão entrar e possuir a terra, mas vocês vão desobedecer, vão ser punidos por Deus e vão ser expulsos da terra, vão ser levados cativos. Isso está lá em Deuteronômio. E aí, séculos depois, Deus usa Nabucodonosor, um recém-imperador, um império recém-criado, sob as cinzas de outro império, do Império Assírio, que ele sucedeu, e aí leva o povo cativo. Isso depois de Deus avisar pelos seus profetas: olhe, vocês vão ser levados cativos. E as profecias foram cada vez ficando mais claras. Vocês serão levados à Babilônia. Vocês serão levados por Nabucodonosor. Isso aconteceu. E a gente viu que o livro de Daniel começa dizendo: a gente foi... Tudo aqui que eu estou narrando, que eu vou narrar, aconteceu com a nossa chegada na Babilônia justamente como cativos. Esse é o contexto do livro. Mas qual é a mensagem principal? O que é que Daniel nos ensina? Tanto nesses 6 primeiros capítulos, como a gente revisou aqui bem rapidamente, quanto nessa parte segunda, uma coisa fica muito clara: Deus é totalmente soberano. Deus é totalmente soberano. Foi Deus quem colocou vocês na terra, foi Deus quem tirou, foi Deus quem usou Nabucodonosor, que levantou esse rei para fazer isso. É esse Deus que guarda os seus servos, mesmo no meio do julgamento. E aí, os 6 primeiros capítulos tratam de histórias de livramento de servos de Deus. Mesmo o povo de Deus sendo punido, Deus continuou mostrando sua misericórdia para com seus servos fiéis. E o que a gente vê a partir do capítulo 7, e a gente só vai ver o 7, é Deus mostrando a sua soberania sobre todos os reinos da terra. Todos os reinos da terra. Deus está dizendo: eu levantei Nabucodonosor, eu vou derrubá-lo. Eu vou levantar outro e vou derrubá-lo. É isso que a visão fala. Vamos lá ver aqui alguns aspectos, rapidamente, tentarei ser rápido, dessas visões. Em primeiro lugar, que cronologicamente, gente, vocês lembram que Belsazar está lá no capítulo 6. Cronologicamente, isso aqui aconteceu entre os capítulos 5 e 6, tá certo? A gente acabou a parte narrativa, e aí Daniel vai narrar suas visões. Mas olha só, ele viu 4 animais. 4 animais. É importante observar, gente, que nenhum desses animais era normal. Deu para ver, né? Eles são, como eu disse, híbridos. São bestas. São monstros. E vejam só, a gente às vezes perde porque a gente não compreende o impacto, a impressão que isso causa na mente de um judeu. O povo judeu sempre foi um povo muito cioso da ordem, da criação, da pureza. Inclusive tinha previsões na lei contra a mistura de determinadas espécies, até de sementes. E eles ouvirem essas visões desses monstros híbridos, isso mexia com eles. Era uma coisa, além de horrenda, de horrorosa, de terrível, era uma coisa nojenta. E aí o primeiro, um leão, tinha asas como de águia. Gente, a gente não tem tempo para mostrar porquê, ou seja, para provar tudo isso aqui, mas se vocês lerem Daniel 8, vocês vão ver que a maior parte das provas do que eu estou dizendo estão lá, a partir de novas visões. Mas o leão com asas de águia, ele representa a Babilônia.
certo? Que era um império que estava naquele momento. Inclusive, esse era o símbolo da Babilônia. Havia, nas estradas, elas eram ladeadas, algumas delas, as principais, por leões alados. Assim como hoje, até hoje, por exemplo, a águia é o símbolo dos Estados Unidos, o urso da Rússia, o dragão da China. O leão com asas era o símbolo da Babilônia. E essa descrição aqui de que foram-lhe arrancadas as asas, foi levantado da terra e posto em 2 pés, como homem, e lhe foi dada a mente de homem. Por isso que eu li lá os capítulos anteriores. Isso é uma referência ao que aconteceu com Nabucodonosor, que foi posto como um animal, mas depois ele foi recuperado ao seu status de homem. Mas veja, esse é o primeiro animal. Depois dele vem um urso. Versículo 5, acompanha aí. Semelhante ao urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca entre os dentes trazia 3 costelas e lhe diziam: levanta-te e devora muita carne. Eu não sei se vocês estão percebendo aqui que Deus está no bastidor. Quando você olha assim, foram-lhe arrancadas as asas. Quem arrancou? Foi levantado da terra. Quem levantou? Com o urso. Foi-lhe dito: levanta-te e devora muita carne. Quem foi que disse? Quem deu essa ordem? Quem controla? É Deus. Há praticamente um consenso aqui, que isso aqui é uma imagem, é uma simbologia do Império Medo-Persa, que foi o império que sucedeu o Império Babilônico. E aí vejam, eu não sei se vocês lembram, mas no capítulo 6, Daniel na cova dos leões, olha quem é o rei. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas, e aí segue. Mas veja o versículo anterior, o último versículo do capítulo 5. E Dario, o Meda, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Daniel sobreviveu à queda do Império Babilônico e continuou durante o Império Medo-Persa. O urso aqui, inclusive, ele se levanta de um lado, né? Os intérpretes dizem que isso aqui pode ser uma referência justamente à união dos povos, medos e persa. O lado mais alto é o persa, que foi o que prevaleceu. A gente depois só conhece por Império Persa. E aí depois vem o terceiro animal, o leopardo, versículo 6, que tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças e foi-lhe dado domínio. Todo mundo lembra das aulas de história lá do ensino fundamental, ensino médio. Depois do Império Babilônico, teve o Império Medo-Persa, que depois foi derrubado por um jovem que foi o grande, já estou dando uma dica, foi o grande estrategista, o maior militar da Idade Antiga, Alexandre o Grande. Gente, Alexandre, com 30 anos, tinha conquistado todo mundo conhecido da época. Agora ele morreu com 33. A gente está falando do Império Grego. Império Grego. Apesar de suas conquistas, ele não teve tempo de se firmar no poder. E aí sabe o que aconteceu historicamente? Com a morte dele, seus 4 generais dividiram o território conquistado entre eles. São essas 4 cabeças aqui. Felipe, como assim? Por que você está dizendo isso? Vai lá para o capítulo 8 e você vai ver. Daniel não chegou lá, tá, gente? Isso aqui é profecia, é visão do que vai acontecer. Daniel, ele viveu no século VI antes de Cristo. Essas visões alcançaram em princípio, até a vinda de Cristo. Só que a gente vai ver que, na verdade, a linha nem se completou.
O quarto animal. Percebe que o quarto animal não está descrito que tipo de animal é? Só diz assim, terrível, espantoso, versículo 7, e sobremodo forte. Tinha dentes de ferro, devorava, fazia em pedaços, pisava os pés que sobejava. Isso é uma menção a Roma, que foi um império subsequente. 4 animais. 4 impérios na sequência. Deus está mostrando a Daniel, você está exilado, você está sofrendo, você está querendo saber quando isso termina. E aí Deus disse, eu vou lhe mostrar o que é que ainda vem, o que é que está diante de você. Mas vamos continuar. Desse animal tem um detalhe. Dele sai 10 chifres e depois um menorzinho. Esses 10 chifres, na literatura apocalíptica, o número 10 normalmente quer dizer completude. Alguns tentam nomear 10, mesmo quais seriam esses 10 reinos. E aí, tem proposta para todo tipo, viu, gente? Inclusive, a União Europeia sendo uma delas. Já uma das últimas. Mas o fato é que, a partir daqui, é como se dissesse, tudo que vai vir depois disso, todos os reinos que vão se suceder, eles vão partir de Roma. E é interessante que os próprios analistas, os próprios pensadores políticos, sociais, eles entendem que tudo que já houve da Idade Antiga para cá, de Cristo para cá, de certo modo, politicamente, é uma derivação de Roma. Olha que interessante. Esse chifre pequeno, veja, a gente não vai ficar muito tempo nesses detalhes não. Esse chifre pequeno, quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente vê descrições apontando para o anticristo, para algo que ainda está na nossa frente. Mas vamos lá, vamos organizar aqui. 4 animais, e aí de repente, quando está falando do chifre pequeno, da boca falando com insolência, a visão é interrompida nesse ponto, e Daniel começa a ver outra coisa. Versículo 9. Ele vê uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Irmãos, percebam o contraste. Deus tinha mostrado a Daniel reinos humanos. Mas qual era o aspecto desses reinos? Eram aspectos monstruosos, bestiais. E aí, de repente, mostra um ancião de dias. Percebe que tem aqui uma descrição com a figura humana? Sua veste, ele se assentou, sua veste, cabelos da cabeça. A gente às vezes não percebe, mas isso aqui é um contraste claro com os reinos humanos. Aqui a gente vê um ancião, a ideia aqui é de pureza, de justiça, de sabedoria pela idade. E de controle. Ele vai julgar. Mas não termina aí. Diz que ele vai, versículo 11, matar o animal. O animal que ele está falando aqui é o pequeno chifre, que surge dos 10 chifres, que surgiu do quarto animal. Acompanhe. E depois acontece algo interessante. Versículo 13.
Eu estava olhando nas minhas visões da noite e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se ao Sião de Dias e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado domínio e glória e reino. Todo mundo sabe aqui quem é o filho do homem? Agora veja. Vamos se colocar no lugar de Daniel. A gente tem o privilégio de já ter visto esse termo sendo aplicado. Mas, sabe o que é que significava aqui? Significava o seguinte, eu vi alguém com aparência humana. Eu vi um ser humano. No meio da corte celestial, eu vi um homem. Só que tem um detalhe. Esse homem vinha com as nuvens do céu. Aí a cabeça de Daniel entrou em parafuso. Porque toda a escritura anterior, os Salmos, Isaías, todos eles falam que Deus, e somente falam de Deus, é quem cavalga sobre as nuvens. Que Deus que tem o estrado de seus pés nas nuvens. Que Deus vem com as nuvens. E aí, olha o que essa visão, olha o que o termo filho do homem está implicando. Humano e divino. Homem e Deus. Jesus foi chamado de várias coisas no seu ministério terreno, não foi? Rabi, Senhor. Mas o título que ele mais utilizava, quando ele mesmo falava dele mesmo, perdão pela redundância, era filho do homem. Todo mundo já deve ter percebido isso. Ele vai falar alguma coisa, o filho do homem, o filho do homem. Quase ninguém no seu ministério terreno usa esse título para ele, mas ele usa esse título, é o preferido de Jesus. Ou seja, Jesus não parou em Daniel 6. Lá em Mateus 24:30, os irmãos não precisam abrir, mas diz lá. Jesus falando, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e glória. Mateus 26. A gente também perde o choque dessa fala. Jesus lá diante de Caifás, o sumo sacerdote. O sumo sacerdote aperta ele. E aí ele respondeu-lhe Jesus, tu disseste, entretanto, eu vos declaro que desde agora, olha só, vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo, blasfemou, que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouvistes agora a blasfêmia. Que vos parece? E aí os outros membros do Sinédrio responderam, é réu de morte. Gente, a gente sabe que o sumo sacerdote estava com o coração endurecido, mas vamos lá, olha a afirmação de Jesus feita para um judeu. Eu sou o Filho do Homem. Ele estava dizendo, eu sou Deus. E eu sou aquele a quem Deus, o Pai, entregou o reino eterno. Blasfêmia. Foi a conclusão que eles chegaram. Só que tem um detalhe. Jesus, ele veio na plenitude do tempo, como diz Paulo, durante o Império Romano. Mas ele não veio com as nuvens no céu. Ele veio numa manjedoura. Vocês já perceberam aquela dúvida que até homens fiéis, santos,
tinham com relação a Jesus. João Batista chegou um momento que mandou os discípulos dele ir lá perguntar: rapaz, vai lá, pergunta para Jesus, é tu mesmo aquele que a gente estava esperando? Ou ainda virá outro? Por quê? Porque ele não estava vendo o Messias vindo com as nuvens no céu, regendo as nações com cetro de ferro, como a gente leu no Salmo 2. Julgando. Lembra que João Batista disse: ele já tem a pá na sua mão, vai separar o trigo do joio, vai recolher o trigo no seu celeiro e queimar no fogo eterno. Os discípulos de Jesus, depois da ressurreição de Jesus, lá em Atos 1, os irmãos lembram daquela conversa? Os discípulos chegaram assim, não foi exatamente assim, mas o espírito é esse, né? Tá, Jesus, morreu, ressuscitou, mas finalmente, é agora que o reino vai vir? Por que essas pessoas tiveram essa dúvida, gente? A gente está falando de pessoas que andaram com Jesus, que profeta, como João Batista, os discípulos de Jesus. Porque Jesus veio como servo sofredor. A esperança apocalíptica judaica era de que quando o Messias viesse, o que é que eles queriam? Naquele momento, acabar com a opressão romana. E aí Jesus não faz nada disso. E aí isso gera uma frustração. É interessante que Jesus usa os textos de Daniel. Veja, a gente viu que estava falando até Roma. Só que Jesus usa os textos, a gente vai ver daqui a pouco, e joga para frente. Vocês verão o Filho do Homem vindo com as nuvens. Não agora, mas vocês verão. Eu quero chamar a atenção de vocês o seguinte, já passando para as aplicações daqui a pouco. A gente falou o Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império Grego e o Império Romano. Atentem como cada um desses impérios teve uma função no plano de Deus. O Império Babilônico foi usado para executar o juízo de Deus sobre o seu povo. O Império Medo-Persa, com seu primeiro rei, Ciro, o que foi que Ciro decretou? O retorno do povo de Deus à Palestina. O Império Grego, ele promoveu aquilo que a gente chama de helenização do mundo, inclusive da Palestina. E ele forneceu uma base, olha Deus agindo, olha a soberania de Deus. Ele forneceu uma base cultural e linguística para a expansão do Evangelho. O Novo Testamento foi escrito em grego, que era a língua franca do mundo. E o Império Romano, vocês conhecem a história. Desde o nascimento de Jesus, já teve o censo do IBGE romano, que fez Jesus nascer, né? Fez José e Maria saírem lá do norte para virem para Belém, para Jesus nascer lá, conforme as Escrituras. A gente vê depois Roma massacrando os cristãos em Jerusalém. Eles estavam todos lá bem confortáveis, e isso fez com que o Evangelho se espalhasse. Mas então, aqui segue. Ele fala dos 4 reis que se levantam, o anjo dá a interpretação, fala de novo, versículo 18, mas os santos do Altíssimo receberão reino e possuirão para sempre, de eternidade em eternidade. E aí Daniel, ainda não estou satisfeito, ainda não entendi direito, eu quero mais informações sobre o 4º animal. E aí o anjo explica.
Versículo 26. Mas depois se assentará ao tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será eterno e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Meus irmãos, essas visões foram dadas a Daniel para o povo no exílio. Essa visão apontava para fatos que iam acontecer lá na frente. Domingo a gente vai ter eleições. Hoje de manhã já teve uma pastoral sobre isso. Eu não vou voltar ao assunto, claro. Mas às vezes parece que a gente põe toda a nossa confiança, toda a nossa esperança nos monstros. E o que Deus está fazendo Daniel olhar aqui é para um que reina e que controla os reinos. Por isso eu escolhi esse texto de Daniel 7. Ele nos lembra que virão reinos, uns sucederão ao outro, mas o povo de Deus está seguro, guardado nas mãos do Senhor. E mais, a sua herança, a sua esperança, não está nesses animais monstruosos. É interessante que a gente fala muito de dignidade da pessoa humana e acha que determinados projetos, ideologias vão... Mas o que a gente vê vez após vez é desumanidade. Governos que pisam direitos humanos. Sistemas econômicos que pisam direitos humanos. Mas vamos passar para as explicações. Primeira aplicação. Eu quero me dirigir àqueles que não creem, se há alguém aqui que não crê em Cristo Jesus. A palavra de Deus previu, profetizou a respeito da vinda de Cristo. Ele veio, morreu, conforme as Escrituras, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, ascendeu ao céu, conforme as Escrituras. Esse mesmo Jesus disse que vai voltar como Filho do Homem nas nuvens no céu. A gente leu lá no Salmo 2, versículo 12, diz assim: beijai o filho para que se não irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Eu digo a você, refugie-se no filho. Talvez você nunca mais entre numa igreja, nunca mais ouça o evangelho, mas uma coisa é certa: mais um encontro você vai ter com Cristo. Todos havemos de comparecer diante do tribunal de Cristo. Só que aí não vai ser mais o Jesus como Salvador. Vai ser o Jesus como juiz. Então hoje é o dia. Arrependa-se de seus pecados e crê em Cristo. Mas eu quero fazer umas aplicações mais gerais para a igreja, mais amplamente. E aí eu quero fazer a aplicação citando alguns textos do Apocalipse. Sabe por quê? A gente às vezes olha para os livros do Antigo Testamento, olha para Daniel, ele estava falando desses impérios aí, pronto, acabou, isso não tem mais nada a ver comigo não. Mas acontece que Daniel é um dos livros mais citados no Novo Testamento. É um dos livros mais citados por Jesus.
é um dos livros mais citados por Apocalipse. Deus fez Daniel olhar para a frente. Deus disse: olha, Daniel, vai sofrer ainda. O povo de Deus ainda vai piorar. Mas tem um reino eterno lá na frente. Olhe para ele. Essa é a mesma mensagem para nós hoje. E aí, portanto, a segunda aplicação, a primeira para nós todos, é o seguinte: Daniel ficou perplexo. Depois de ver tantos monstros, depois de saber que o povo de Deus ainda ia ser maltratado, magoado, pisado. Não é assim que nós ficamos? Quando olhamos para o mundo. Gente, não dá às vezes bate quase um desespero. Diz, rapaz, a maldade parece que triunfou. Está tudo errado. Em Apocalipse 6, 9 e 11 diz assim: quando ele abriu o quinto selo, vi, debaixo do altar, as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Percebe a mensagem aqui? Aguentem mais. Ainda tem mais cristãos para serem mortos. Mas, Senhor, até quando? É por pouco tempo. É por pouco tempo. Terceira aplicação. Daniel foi chamado a olhar para a frente, para o invisível. Daniel estava olhando para o sofrimento naquele momento, e que ainda ia piorar. Mas Deus diz: levante os olhos. Deus está dizendo a nós aqui hoje: levante os olhos. Apocalipse 1, 7 e 8 diz: vejam a linguagem praticamente idêntica de Daniel. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos os ultrapassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Tá, Senhor, mas eu continuo perplexo. Quer dizer que ainda pode piorar? O que é que eu faço? Nesse meio tempo, permaneça fiel. E aqui vai uma mensagem pensando nas eleições. Não adorem a besta. Você está dizendo, está chamando meu candidato de besta? Talvez, mas não é esse o ponto. Apocalipse 13. Gente, por favor, vejam as palavras. Eu vou ler os versículos 1, 2, depois do 5 ao 10, tá? Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante, olha só, a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. Percebe o que João fez aqui? O escritor do Apocalipse. Ele uniu as bestas lá de Daniel. É tudo igual. É tudo igual.
a sua condição de besta. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. De novo, aqui, reminiscência de Daniel, do pequeno chifre. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmia, e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro, para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário que seja morta a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Não adore a besta. Quinta aplicação. Lembre que as coisas não são como parecem. O que é que parece? Parece caos, desgoverno, desesperança. É interessante, gente. Eu não sei se vocês lembram, mas os 4 animais surgiram do mar, assim como essa besta aqui. O mar, tanto na Bíblia quanto na mitologia babilônica da época, ou seja, era bem compreensível isso. Ele representava as forças do caos, da desordem. O mar, as águas, elas foram domadas por Deus. É caos, é o que a gente vê. Mas, na verdade, a mensagem é que as coisas não são como parecem. Deus está no trono. E Deus está com a sua igreja. Apocalipse 1, versículos 12 a 16, diz assim: Voltei-me para ver quem falava comigo. E, voltando, vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com a cinta de ouro. A sua cabela e cabelos eram brancos como alva lã, como neve. Os olhos como chama de fogo. Estão lembrados da descrição do ancião de dias, não estão? Os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. Ele não tem os pés misturados de barro, como aquela estátua de Nabucodonosor. Tinha na mão direita 7 estrelas e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Última aplicação. No fim, os inimigos do povo de Deus serão destruídos e nós receberemos o reino. Essa é a nossa esperança. É sobre isso que Daniel fala. É sobre isso que Jesus falou. É sobre isso que Apocalipse fala. Apocalipse 14 diz assim: Então ouvi uma voz do céu dizendo: Escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: Toma tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Os irmãos não se cansam não, né, de ouvir e ler a palavra, né? Amém? Apocalipse 7, de 9 a 17. A aplicação não é minha. Estão vendo que eu só estou lendo a palavra de Deus. Depois dessas coisas, vi, e eis grande multidão que ninguém podia numerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: Ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação.
Todos os anjos estavam de pé rodeando o trono, e os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: Estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: Meu Senhor, tu sabes. Então ele me disse: São estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Não é a maioria, toda lágrima. Finalmente, capítulo 11, versículos 15 a 18. O 7º anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono, diante de Deus, se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Graças te damos, Senhor Deus, Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Amém? Meus irmãos, como o pastor disse hoje de manhã, há sim governos piores e melhores. Mas ponha sua esperança no Filho do Homem. Ponha sua esperança no Filho do Homem e não na besta. Não tenha medo de ler. Tem crente que tem medo de ler, né? A segunda parte de Daniel. Não tenha medo de ler Apocalipse, como a gente leu aqui umas partes. Sabe por quê? Esses livros não são escritos para nos fazer ter pesadelos. Esses livros são escritos para acalmar nossos pesadelos. Para a gente parar de tê-los. Então, quem vai governar em 2023? E pelos séculos de séculos. Amém?